Olá, meus amigos e amigas, que bom ter você em mais um Lagoinha GC, aqui na nossa amada Igreja Batista da Lagoinha. Nós amamos o nosso trabalho de pequenos grupos e nós estamos muito felizes em mais uma quinta-feira poder estar aí na sua casa, podendo ter o nosso GC, você participando aqui com a gente, eu aqui, você aí, mas juntos, é o Senhor quem nos liga, né? Nós estamos aqui por causa de Jesus e passar esse tempo com você aqui através do nosso GC é uma grande honra. Espero que o nosso GC de hoje abençoe tanto você e a sua casa. Se você está em casa, convide aí o seu pai, sua mãe, as pessoas que estão aí com você a sentar no sofá, a assistir também o nosso Lagoinha GC de hoje. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, no nome de Jesus. Como nós sempre falamos, GC é algo tão informal. Nós estamos aqui para falar sobre Jesus, para adorar Jesus, e é por isso que eu quero tanto que você participe com a gente, dos momentos aqui dos louvores, você possa cantar, no momento da oração você possa orar, no momento da palavra você possa receber. Esse é o desejo do nosso coração. Como todo GC, nós começamos com oração, então eu convido você a fechar os seus olhos para que a gente possa colocar o nosso GC de hoje nas mãos do Senhor, para que Ele opere em nós o seu querer, o seu efetuar, para que Ele verdadeiramente transforme o nosso coração, no nome de Jesus. Pai, obrigado por esse GC, obrigado pela vida dos meus irmãos, por cada família representada, os nossos irmãos que estão participando de forma online do nosso GC de hoje. Oro, Senhor, para que por meio do Teu Espírito, o Senhor nos conduza durante todo esse tempo, falando ao nosso coração, transformando a nossa vida. É o desejo do nosso coração, que o nosso GC de hoje seja especial, não por algo material, mas porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está aqui, o Senhor está em cada casa e nós Te adoramos de todo o nosso coração, no nome de Jesus. Então esse momento é o momento da gente adorar o Senhor no nosso GC e eu estou aqui mais uma vez com os meus amigos do louvor, logo depois eu apresento para vocês, mas vamos adorar Jesus nessa hora, em nome de Jesus. Estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Queremos sentir Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Ti, Senhor, Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos honra, Te damos glória.
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Oh, terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Só a ti, Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Jesus, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Obrigado, Senhor. Obrigado por cuidar de nós. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa promessa. O Senhor é tudo que temos, o Senhor é tudo que precisamos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela essa oportunidade que temos de meditar na Tua Palavra, por cada casa aqui reunida, por cada família, por cada pessoa. Nós rendemos ao Senhor honra e glória, louvor, adoração. O Senhor é digno, Senhor, de toda nossa vida, de toda nossa entrega. O Senhor é digno, nós amamos o Senhor. O Senhor nos dá mais do que merecemos, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem feito infinitamente mais do que merecíamos. E nós queremos, Pai, nesse dia exaltar o Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. É tão bom em cada GC a gente se quebrantar por meio dos louvores. Eu lidero o GC já há tantos anos, há mais de 15 anos liderando o GC sem parar. Nunca fiquei período nenhum sem liderar um GC. E Deus, Ele sempre me surpreende, tantos momentos de quebrantamento, momentos aonde o Senhor fala conosco, nos transforma, e glória a Deus por isso. Como cada GC, nós também queremos saber como foi a sua semana. Se tiver pessoas aí perto de você, pergunte como tem sido a semana até aqui, né? Como você está. É tão importante esse relacionamento, esse quebra-gelo, né? Para que possamos até mesmo saber os motivos de orar uns pelos outros. Eu estou aqui com o Gabriel e com o Eli, e eu quero muito saber como é que foi a semana deles. Também quero contar para você como foi ou como tem sido a minha. Quero começar com o Gabriel, que sempre está aqui no nosso GC, esse tecladista maravilhoso, casado com a Camila, mulher de Deus, esse casal abençoado, um dos melhores tecladistas do Brasil, sem dúvida. Como é que foi essa semana? Como é que tem sido, Gabriel? Conta pra gente. Boa noite, Eli. Boa noite. Minha semana tá boa, tenho visto o cuidado de Deus, Deus nos surpreendendo em tudo que nós estamos vivendo, Deus nos ensinando, como eu sempre tenho falado aqui. Estou muito feliz de poder estar aqui, muito feliz de poder anunciar a palavra de Deus através da música. E é isso aí, estou feliz, a semana tá boa. Tá começando alguns trabalhos, né, dentro do meu ramo da música, de lives, fazendo algumas coisas. Glória a Deus. Muito feliz. Bênção. E a Sueli, como é que tá? Tem sido boa, graças a Deus, mesmo com todos os problemas, né, do dia a dia, ainda mais os que a gente tem enfrentado ultimamente, mas assim como o Gabriel disse, eu tenho percebido também o cuidado de Deus na minha vida, na minha casa, com a minha família. Deus suprindo todas as nossas necessidades, graças a Deus. E, enfim, é meio estranho tudo isso que a gente está vivendo, né? Sim. E esse isolamento, ele, de certa forma, me abalou bastante, porque eu não estava nada acostumado, mas de vez em quando tem essas folguinhas, Sim. né? Esses momentos que a gente consegue respirar um ar puro, sair, ver outras pessoas, e eu também percebo isso. Estar aqui hoje, por exemplo, também com o cuidado de Deus. Amém.
porque eu posso respirar um pouco, né? Glória a Então Deus. tem sido muito bom, graças a Deus. Bênção. Glória a Deus. A minha semana tem sido também uma semana muito abençoada. Primeira semana aí do mês, né? Tantos desafios. Mas enfim, Deus tem cuidado de mim, da minha casa. Isa tá bem, meus filhos, né? Isa já tá com quase 6 meses de gravidez. Tenho mais outros 2 filhos. E, enfim, né? É um desafio. Quem tem filho sabe o desafio que é. O Luca agora quase 4 anos. Lara indo para o 2º ano, né? Quase 2 anos. E estão lá, agitados, né? Tem dia que 1h da manhã eles estão pulando na cama, fazendo barulho. E eu tô assim, o síndico vai ligar, vai dar problema, né? Mas é um tempo, é uma fase onde a gente Sim. aprende com tudo. Deus tem cuidado. Eu sempre fui muito sólido naquilo que eu tenho como convicção e, sem dúvida, a nossa fé é essa convicção que nós temos. Então, a gente está pronto a aprender com esse coração ensinável, aprender com o Senhor. E eu espero que a sua semana também tenha sido bênção, né? Sobre a sua casa e que você esteja aí desfrutando da fidelidade de Deus também. Se não tiver tão boa quanto coincidentemente a nossa, nós estaremos aqui também para orar por você, porque eu tenho certeza que a presença de Deus vai tomar o seu coração, vai trazer uma paz que excede todo entendimento. O seu coração vai estar aí dobrado, prostrado diante do Senhor, porque não há outro caminho senão Ele, né? Glória a Deus. E nessa hora nós vamos aqui compartilhar da palavra, a lição da semana, uma lição muito rica, está na nossa agenda, você sabe, todas as lições dos nossos GCs estão na nossa agenda da igreja, também pelo lagoinha.com. Mas antes de começar, eu quero tanto também desafiar você a nos seguir, a se inscrever no nosso canal do YouTube, a baixar o nosso aplicativo aqui da Lagoinha. E se você já baixou, manda em todos os seus grupos de WhatsApp, aí convidando as pessoas a baixar também, porque é tanto conteúdo que a nossa igreja tem disponibilizado para você. Nós honramos a vida de cada profissional aqui da nossa Rede Super, que tem feito coisas maravilhosas para que o Evangelho alcance o seu coração, e nós louvamos a Deus por isso, como igreja, por Deus nos dar essa condição de termos essa TV, de termos todas as nossas plataformas digitais apenas como instrumento de levar a palavra de Deus à sua casa, à sua família. Agora há pouco eu estava conversando com um pastor, eu estava falando com ele sobre como é bom você ver esse processo na vida das pessoas e, consequentemente, na nossa vida. Pessoas que a gente conheceu há 4, há 5, há 6, há 10 anos atrás, que chegaram talvez vivendo um contexto totalmente diferente. Hoje as pessoas estão vivendo outro contexto, casadas algumas delas, com filhos outras, né? E você vê esse crescimento e, sem dúvida, irmãos, é a palavra de Deus alcançando, seja um culto que a pessoa foi, uma pregação que ela assistiu, um conteúdo bíblico que chegou no seu coração. Isso tudo faz parte da nossa história. Todos os nossos aqui amigos, o Eli, o Gabriel, você, sem dúvida, você é hoje o que você alimentou ontem, o que você ingeriu da palavra ontem, e sem dúvida Deus ele nos transforma a cada dia, né? Esse processo na nossa vida, Deus fazendo, é uma coisa maravilhosa. E durante todo o nosso GC, está aparecendo para você aí o nosso QR Code, onde você pode fazer também a sua contribuição. É um tempo tão desafiador como igreja, você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta, você pode honrar cada ministério de obra social que nós temos, mais de 200, tantas pessoas sendo acolhidas nesse tempo de pandemia, né? E você pode ser um instrumento de Deus também. Mas como eu disse, eu quero compartilhar nessa hora com você a lição de hoje, que está lá em Atos capítulo 11, eu quero ler com você do verso 19 ao verso de número 26. Atos capítulo 11, do verso 19 ao verso 26.
O texto diz assim, olha: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Mas que coisa maravilhosa é essa obra do próprio Senhor realizada por meio da igreja. Às vezes, a gente tem uma compreensão tão errada sobre o papel da igreja na sociedade ou o papel da igreja no reino de Deus. E sem dúvida, esse tempo de confinamento, esse tempo de quarentena, de pandemia, tudo isso que a gente está vivendo, eu sei que o Senhor nos sacudiu e está trazendo conceitos reais, verdadeiros, que talvez por muito tempo a gente não vivia, como o que é igreja. Qual o papel da igreja? Igreja é um prédio, igreja são pessoas, igreja é um CNPJ, ou igreja é todo aquele que reconheceu a obra da cruz, a morte e a ressurreição do Filho de Deus. O que é a igreja? A gente tem falado muito que o prédio está fechado. A igreja jamais, a igreja está viva, a igreja é um organismo vivo, não para, é o tempo inteiro em funcionamento, porque a igreja somos nós somos a igreja. E trazendo aqui um pano de fundo dessa história para que possamos aplicar, e eu quero que os meus irmãos aqui também, eles possam acrescentar e somar com essa palavra, o que está acontecendo aqui é que os cristãos, devido à perseguição, você lembra que em Atos capítulo 2, o Espírito vem, o Espírito Santo, eles são cheios do Espírito Santo, a igreja de Jerusalém dá um boom, começa a crescer, a Bíblia vai dizer que Pedro, em seu primeiro sermão, milhares, no seu segundo sermão, milhares de pessoas, e o tempo inteiro Deus usando ali os apóstolos, a igreja crescendo, a Bíblia vai dizer que todos os dias iam sendo acrescentados os que iam sendo salvos, a igreja crescendo, começa a perseguição. Eles começam a perseguir Pedro e João no Sinédrio, e eles enfrentam homens cheios do Espírito Santo, cheios de esperança no coração, e essa perseguição, ela persistiu, irmãos. Primeira aplicação que a gente precisa ter é que é impossível você ser um cristão e não ter perseguição. Talvez nós não temos perseguição como uma outra nação. O Brasil, graças a Deus, por ser um país predominantemente cristão, nós temos a liberdade de culto, a liberdade de falar do amor de Jesus, de sair com a nossa Bíblia, de poder parar numa praça, de poder pregar o Evangelho. Nós temos esse privilégio, mas também isentar a perseguição que temos, isso é uma mentira. Nós somos perseguidos por causa da nossa fé, seja por meio de um amigo do trabalho, seja por alguém que não quer viver a vida no Senhor como nós vivemos. A perseguição, ela acompanha todos aqueles que creem em Jesus. Alguns mais, outros menos,
mas fato é que o evangelho sempre vai incomodar aqueles que não querem viver. Você vai lembrar de Jesus, né? Quando ele cura alguém e os fariseus ali se incomodam. Por quê? Porque os invejosos, os ímpios, aqueles que não querem nada com Jesus, sempre vai incomodar com a vida que eles não querem viver. Ou seja, nós queremos viver o reino dos céus. Todo aquele que não quer viver e não abre o coração para viver vai se incomodar. E é exatamente isso que estava acontecendo. Devido à perseguição, cada um foi para um canto, cada um foi para uma cidade. É como se aqui em Belo Horizonte, eu sei que tem pessoas do Brasil inteiro e do mundo nos assistindo, mas aqui é a nossa base, a nossa Lagoinha mãe, matriz aqui. É como se a gente estivesse aqui em Belo Horizonte, uma perseguição, o Gabriel fosse para uma cidade aqui do interior de Minas, o Eli fosse para outra cidade do Brasil, cada um fosse para um canto, e a Bíblia vai dizer que eles mudaram de cidade, mas o evangelho permaneceu. Quando eles chegaram nas cidades vizinhas, eles começaram a pregar o evangelho. E o evangelho, a semente, a palavra, ela não volta vazia. Os irmãos começaram a se converter. A Bíblia vai dizer que eles ali o tempo inteiro falavam das boas notícias de Jesus, das boas novas, pregando um Jesus que religava o homem a Deus por meio desse Jesus. Por quê? Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ou seja, ninguém vê o Pai senão por ele. Uma vez eu prego ele, há conversão. E é exatamente isso que estava acontecendo. Perseguição. Eli pronto a ser morto, Gabriel pronto a ser morto por causa do evangelho, eu, você, e a gente pregando o evangelho com sabedoria, com graça, com ousadia, com intrepidez. Fato é que em Antioquia a igreja começou a crescer. E essa notícia, ela chegou em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, olha, os irmãos lá, o Gabriel, que está lá em Antioquia, pregando o evangelho, já tem um número de irmãos. Eles estão com sede de Deus. Eles estão buscando a glória de Deus. Eles querem mais de Deus. E a Bíblia vai dizer que os apóstolos ali, o conselho da igreja, eles enviaram então Barnabé a auxiliar o trabalho que estava crescendo em Antioquia. Irmãos, aí cabe várias aplicações para mim e para você. A primeira delas, que essa lição propõe, é se nós temos pregado o evangelho por onde nós temos passado. Porque uma coisa é eu pregar ou compartilhar do evangelho aqui no nosso GC. Outra coisa é eu pregar o evangelho na minha comunidade de fé, na minha igreja local. Outra coisa, irmãos, é eu, na oportunidade que eu tenho de passar num posto de gasolina, ou de visitar uma outra cidade, ou encontrar com irmãos que não tem nada a ver com o evangelho e pregar a palavra. Então a gente vê aqui duas coisas, na verdade mais do que duas, a importância de pregar o evangelho. E é Deus quem está nos comissionando, convocando a pregação do evangelho. A gente percebe por meio deles aqui, que o ambiente não faz o missionário. Eu não prego só dentro dessas paredes, dessa sala. Não. A gente prega por onde for, por quê? Porque o evangelho, ele está em nós. A Bíblia vai dizer, olha, não é mais nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós. E ele vive aqui por meio do Espírito Santo. Ou seja, se eu sair desse ambiente aqui e eu for para um outro ambiente, se eu for para os Estados Unidos, se eu for para uma cidade do interior de Minas, se eu for para um outro lugar, para um outro bairro aqui de Belo Horizonte, esse Jesus está comigo. Esse Espírito Santo continua falando através de mim. E é por isso que eu tenho uma responsabilidade em pregar o evangelho. Então você vê aqui, a primeira coisa é exatamente essa, a nossa responsabilidade de pregar o evangelho. A segunda coisa é que Jesus ele escolhe todos. Em qual sentido? Todas as cidades, todos os lugares aonde Deus, por sua soberania, ele envia um cristão, ali é um campo aberto. Ou seja, todos os lugares é o lugar de você pregar o evangelho. Pastor, mas eu quero orar para ver para onde Deus me envia. Irmão, nem sempre Deus vai descer aí, vai te dar um sonho. Deus vai descer na sua sala e falar, vai para tal lugar. Ele vai olhar simplesmente você olhar para o seu vizinho. Ele vai simplesmente dizer assim, olha,
Eu não estou enviando você, você já foi enviado. As pessoas precisam entender que antes de Jesus ser assunto aos céus, elevado aos céus, ele já disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensina tudo o que eu ordenei. Ele já deu, a gente já está em campo. Nós temos que tirar essa questão da cabeça de que a gente está aqui como se fosse no banco de reserva para entrar em campo. Não, nós já estamos em campo. Cada um com seu dom, cada um no seu lugar, cada um na sua posição, cada um com as pessoas ao seu redor. Nós já somos pregadores. Pastor, mas eu não tenho um curso teológico. A samaritana também não tinha. Pastor, mas eu não fui preparado. O endemoniado, o gadareno também não tinha. Ele terminou de ser liberto e a Bíblia vai dizer que ele foi para a casa dele falar tudo que Jesus tinha feito. Irmãos, nós já estamos em missão. Eu quero até perguntar aqui aos meus irmãos o que eles pensam sobre esse papel da igreja. A igreja não tem como, ela brota, irmãos. Eu não sei como é que vocês entendem isso, mas é tão interessante. Às vezes você passa do lado, tem uma igrejinha, tem 10 pessoas, mas sempre tem o cara que canta, o cara do louvor. Acho que Deus, ele prepara as pessoas assim, ó. Pode ser o mínimo da igreja, mas Deus vai dando cada um na sua posição. Deus manda o músico, Deus manda o diácono, e assim a obra de Deus surge, né? São tantas Lagoinhas que têm nascido, foi assim. Começou uma reunião pequena, hoje são centenas. E é exatamente isso que está dizendo. Tantas Antioquias que Deus tem levado você, e a gente precisa entender a nossa missão. O que você acha disso, Gabriel? Então, pastor, quando você cita sobre essa questão de levar o evangelho, eu acho que o nosso maior desafio é levar o evangelho dentro da nossa casa, a nossa família, os pais, irmãos, tios, porque o ambiente da nossa casa é um ambiente onde as pessoas provavelmente conhecem Sim. as nossas fraquezas, os nossos pecados. E esse ambiente, quando você se torna uma nova criatura, é um ambiente que não é tão confortável e muitas vezes você renunciar, você dar um bom exemplo é difícil. O papel da igreja, nós como igrejas, eu acredito que o nosso maior testemunho são as nossas atitudes. Sim. Primeiro dentro da nossa casa e segundo na sociedade. É claro que eu sempre digo que darmos um bom exemplo dentro da igreja é muito mais fácil, Sim. né? A gente adorar. E quando você disse sobre essa questão dos tipos das igrejas pequenas, eu acho muito saudável quando eu passo em uma igrejinha pequena, uma igreja de bairro, e eu vejo aquelas pessoas ali e eu tenho certeza que aquelas pessoas estão sendo alcançadas Sim. de alguma forma. Então, essas várias igrejas diferentes uma das outras, eu acredito que elas vão alcançar pessoas diferentes. Sim. Tem pessoas que gostam de igrejas mais pentecostais, outras de igrejas mais tradicionais, e eu fico muito feliz de ver essas várias igrejas e alcançando vários tipos Sim. de pessoas. Então, acho que o nosso papel como igreja é sermos uma só, levarmos a palavra de Deus com cuidado, com zelo, com amor e o exemplo, que eu acho que é o maior X aí em questão. É o que nós chamamos de a missão soberana de Deus, né? O problema do ser humano é que a gente quer entender tudo, né? Mas a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus, né? Quem morreu pela igreja foi ele, quem comprou, consequentemente, foi ele. Ou seja, nós pertencemos a ele, nós não temos o controle. Às vezes as pessoas falam, mas a igreja não, é muito geral, a igreja é de Jesus, Jesus não perdeu o controle dela. O que nós precisamos entender, até a lição aqui fala muito bem, e até é a proposta aqui desse compartilhamento, é entender que a missão de Deus se faz por meio da igreja. Não existe outra forma de pregar o reino de Deus, de estabelecer o reino de Deus, senão por meio da igreja. Não existe outra forma. Não, eu não quero... Não, o problema é que a gente difere muito. A igreja é a instituição que vem para organizar, para trazer, né, organização no corpo e tudo,
Mas nós somos essa igreja, essa que prega o evangelho. A gente precisa entender que algumas coisas, irmãos, por exemplo, eu tenho um grupo de irmãos na igreja que ora. Não, eu quero uma igreja que ora. Sim. Não tem um grupo da igreja que discipula, não, é uma igreja discipuladora, uma igreja intercessora. Nós somos tudo isso. Eu intercedo, eu tenho a responsabilidade de pregar o evangelho, eu tenho que orar. Se eu tiver alguém necessitado do meu lado, eu não preciso ligar lá para o departamento de ação social, às vezes, se for uma coisa pontual, alguma coisa, mas ligar e falar, irmãos, eu quero ver se você pode ajudar o irmão que Deus colocou aqui do meu lado. Não, eu tenho essa responsabilidade de partir o pão, ou seja, uma igreja social. É isso que nós precisamos entender. A gente quer fragmentar o que Deus já nos deu, essa responsabilidade. O que cabe a nós é o que aconteceu aqui, por exemplo, aqueles que foram dispersos e chegaram em Antioquia, eles poderiam estar todos lá cheios de sentimentais, a gente não está vivendo uma realidade diferente de Jerusalém, a gente foi abandonado, a gente não. Eles, pelo contrário, eles ficaram mais ousados em pregar o evangelho, não ficaram cheios de mimimi, nada disso. Eles foram ousados em pregar o evangelho, sabe por quê? Porque tudo parte de uma convicção. Eu tenho uma convicção, eu tenho um chamado, e eu trabalhando na igreja ou não, eu sendo um profissional liberal ou não, eu sendo um empresário ou não, eu sendo jovem ou idoso, eu tenho uma responsabilidade. E cada um no seu lugar, nós estamos juntos estabelecendo o reino de Deus. Pastor, mas o porquê dessa palavra? Essa palavra, irmãos, ela vem para nos sacudir. Ela vem para trazer senso de responsabilidade. Essa palavra vem para nos mostrar para que nós fomos chamados. Será que Jesus se revelou ao coração, ao seu coração, ao coração do Gabriel, ao coração do Eli, ao coração de você, o seu coração, da sua família, só por se revelar, só para que você fosse para o céu? Não, não. A salvação, ela é consequência. Sim. Jesus, ele não morreu para ser o Salvador, ele morreu para ser Senhor. E, consequentemente, quando nós reconhecemos como Senhor, nós somos salvos. Jesus morreu para ser Senhor da nossa vida. Agora, se eu tenho um Senhor, e esse Senhor fala assim, vai, prega o Evangelho, e eu sou um servo fiel, eu só obedeço. Como meu pai. Se meu pai virar para mim e falar, filho, vai, eu vou. Eu tenho um Senhor, eu tenho quem me governa. Jesus governa o meu coração. Jesus governa o seu coração. Pastor, mas eu sei que eu preciso pregar o evangelho. A gente sabe, mas nem sempre a gente prega. A gente sabe sobre essa responsabilidade, mas nem sempre a gente assume ela. Sabe, irmãos, a gente tem que parar muitas vezes de ser... temos que ser menos melancólicos, menos, sabe, sentimentais. E a gente tem que assumir responsabilidade. A gente tem que entender que vivemos um senso de urgência ali. A gente está enfim, Jesus está voltando. Sim. Jesus está voltando. Nessas semanas para trás aí, uma semana atrás, eu lidando com uma ovelha tão preciosa que perdeu o pai, e a gente conversando, ela falou, pastor, meu pai, eu acho que meu pai está partindo. O que eu falo com ele? E ali eu pude ajudar ela, e obviamente ela já estava nesse processo de pregar o evangelho para o pai, e o pai ali no hospital, e ela disse, amém, pai, e o pai ali aceitando a Jesus. Irmãos, existe um senso de urgência e nós precisamos assumir. Primeiro, esse texto está dizendo sobre a missão soberana de Deus. Estavam todos ali em Jerusalém. A perseguição, que parece que não tem nada a ver com Deus, Deus usa de algo que não é seu para a sua própria glória. É Deus que perseguiu? Não, foi o diabo. Sim. Mas Deus, ele é tão absoluto, ele é tão maior do que o diabo, ele é tão mais poderoso. Na verdade, ele é poderoso, o diabo não é. Que ele usa do diabo para cumprir o seu propósito. Isso é fato, isso é fato. Me lembro no dia que eu me converti, eu fui assaltado, e os ladrões chegaram e levaram o carro, e levaram o bolso, e levaram o celular, e levaram tudo. E eu me prostrei e aceitei Jesus. Obviamente, minha mãe já cristã, pregando o evangelho, a minha irmã,
E no meio da rua, nem antes de ligar para a polícia, eu me converti. Jesus que mandou o ladrão para que eu convertesse? Não. Jesus é soberano. Ele usa do que o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Ele usa do diabo para cumprir o seu propósito. É isso que nós precisamos entender. Que você possa ser um pregador do Evangelho. Você não precisa de muito. Você só precisa ter o coração rendido aos pés do Senhor. Você só precisa colocar a tua vida diante do Senhor. Você só precisa regar o teu coração com esse relacionamento sincero com o Senhor. E eu não tenho dúvida do quanto o Senhor vai te usar. Não tenho dúvida. Amém. No nome de Jesus. Vamos declarar uma canção e vamos orar. Queria que o Eli pudesse ministrar sobre as nossas vidas, ele e o Gabriel, e que a gente possa ouvir essa canção, orar. Se você puder fechar os seus olhos e a gente poder aí discernir tudo aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração por meio da sua palavra. Precisamos de Ti, Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. E eu sei que sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-me aqui. Tu és o nosso refúgio, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos. É o Senhor quem nos escolheu para anunciar a melhor e a maior notícia do universo. Somos privilegiados em sermos igreja, sermos prédios, sermos pessoas, seres humanos que fomos
dignizados pelo Senhor. O Senhor trouxe dignidade em nós. O Senhor se revelou, nos mostrou o caminho e vivemos contigo. Que o Senhor use a mim e aos meus irmãos aonde o Senhor nos colocar. Que haja uma convicção tão grande no nosso coração, que aonde formos, ali um altar será levantado, teu reino será estabelecido. Nós oramos para que toda glória seja do teu Filho Jesus, Deus. Nós oramos para que toda honra e glória do que fizermos seja para o teu Filho Jesus. Nós não queremos e não merecemos. Usa-nos, Senhor, apenas como instrumentos em tuas mãos. É o que nós oramos no nome de Jesus. Eu não sei como você está, né, o fato de você estar aí na sua casa, mas a cada GC nós temos orado pelos pedidos de oração. E sempre chega os pedidos para a gente e a gente quer orar aqui nessa hora pela sua vida familiar, sua vida financeira, seu ministério, orar por cura física, enfim. Feche os seus olhos, Pai. Eu quero colocar aqui os pedidos de oração dos meus irmãos. Eu quero, primeiramente, orar por aqueles que estão enfermos. Oro na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, que o Senhor possa curá-los. Da planta dos pés à cabeça, nós liberamos essa palavra de cura. No nome de Jesus, oro, Senhor, por cada família que nos assiste, por cada casamento, por cada relacionamento de filho com pai, de pai com filho. Eu oro, Senhor, para que o Senhor cuide, trazendo uma realidade saudável sobre cada lar. Uma família rendida, temente ao Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga provisão financeira sobre os meus irmãos. Tantos têm vivido dias tão desafiadores, Senhor. Mas como nós falamos aqui, o Senhor não perdeu o controle. Que o Senhor dê sabedoria, criatividade, Deus. Que o Senhor sustente e que no nome de Jesus cada um possa ver a tua mão. Nós oramos, Senhor. Oramos por cada ministério aqui representado. Oro, Senhor, pelos pastores que nos assistem. Oro, Senhor, por aqueles envolvidos na comunidade de fé. Oro pelos nossos líderes de GC. Oro, Senhor, por cada casa que recebe os nossos amados anfitriões. Oro para todos aqueles, Senhor, que têm servido ministerialmente o Senhor. Oro para que o Senhor os fortaleça. Oro para que o Senhor encha o coração, aqueça o coração dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus pela sua vida. Que bom ter você aqui conosco. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Eli, participar do nosso GC de hoje. Você que está em casa, sempre uma honra. Eu quero, antes de terminar esse tempo junto com você, lembrar para que você possa entrar aí nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir aí no nosso Instagram, que você possa fazer a sua parte, assumir a sua responsabilidade também por meio da sua contribuição, fidelidade. Nós temos vivido dias onde são tantas famílias sendo servidas e a forma que temos é de levar o Evangelho e, sem dúvida, para que nós estivéssemos aqui, sem dúvida, você faz parte disso. Então, que o Senhor continue usando você. Eu quero mais uma vez deixar a nossa disponibilidade como Igreja Batista da Lagoinha a servir você e a sua casa. Nós estamos à disposição, entre em contato conosco, faça isso para que, de fato, como igreja, possamos ser bênção sobre a sua vida. No mais, que Deus abençoe. Obrigado pelo seu tempo conosco, por participar do nosso GC. Nós amamos você e amamos a sua família. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.